Se você for como eu, então você trabalha duro, paga seus impostos e tenta se manter respeitosamente dentro dos limites da lei. Ai, já começamos bem. Mas não é porque você não roubaria um carro, as roupas ou a casa de outra pessoa que o próprio governo tenha que te tratar com a mesma cortesia. O que foi? Não acredita em mim? Bom, pense de novo, porque hoje nós iremos descobrir como é que alguns governos ao redor do mundo podem e vão roubar praticamente qualquer coisa que você possua, além de alguns exemplos históricos inacreditáveis para provar que isso é verdade. Culpado até que se prove o contrário. Existe uma antiga regra que é seguida por muitos países na hora de aplicar a lei. Se você for acusado de um crime, você é inocente até que se prove o contrário. No entanto, essa regra nem sempre é seguida. E algumas vezes, o próprio governo é o responsável por isso. Imagine só isso. É um belo dia e você está dirigindo tranquilamente por uma rodovia, quando de repente a polícia manda você encostar e pergunta: você tem uma grande quantia de dinheiro no carro? Você talvez ficaria preocupado, ou acharia suspeito no mínimo. E você estaria certo em fazer isso, já que os policiais podem estar tentando tirar esse dinheiro de você. É isso mesmo, você ouviu direito. O confisco de bens civis é uma lei nos Estados Unidos que dá à polícia o poder de se apossar de quaisquer de seus pertences. Peraí, como é que é? Tudo que eles têm que fazer é alegar que suas posses estão associadas a um crime. E eles não precisam nem provar essas alegações. Essa lei foi aprovada para permitir que a polícia confisque itens suspeitos de estarem relacionados a um crime, sem antes ter que esperar que o dono passe por um julgamento e seja considerado culpado. Eles fazem isso criando duas acusações de autoria separadas, uma para a propriedade e uma para o proprietário. Pode parecer bem estranho, mas a princípio até que faz sentido. No entanto, isso também significa que a polícia tem o poder de acusar somente a propriedade e levá-la, sem ter que acusar o proprietário. Em outras palavras, se eles te pararem na estrada e virem algo que desperte interesse, nada os impede de tomar posse disso, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Mas se o caso for a julgamento, provar a inocência desse bem, isso é, se ele está ou não relacionado a um crime, ainda é total responsabilidade do dono. E isso resultou em alguns casos de julgamentos bem completamente insanos, como por exemplo o Estado contra a estátua do galo de ouro puro, ou as 50 mil caixas de bolinhas de madeira, e até mesmo um esqueleto completo de tiranossauro. Uau! Bom trabalho, oficiais! Já sinto que eu posso dormir tranquila à noite, sabendo que não tem nenhum dinossauro zumbi vagando pelas ruas da cidade. Mas eu tenho uma coisa muito melhor para fazer você dormir tranquila à noite. Eu publico vídeos super interessantes quase todos os dias. Então, se você clicar naqueles botões de curtir e se inscrever, você pode relaxar sabendo que não vai perder nenhum deles. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora de volta ao assunto. Com certeza, alguns desses casos parecem bem bobos, mas infelizmente, a maioria deles é bem mais preocupante. E a corte quase sempre acaba favorecendo os policiais. Entre 2001 e 2014, a polícia dos Estados Unidos confiscou incríveis 2,5 bilhões de dólares em dinheiro vivo, em 62 mil casos de apreensão. E embora uma parte dessa grana fosse sem dúvidas dinheiro sujo, nem sempre esse era o caso. Por exemplo, em Chicago, parece que os policiais gostam de meter as suas mãos gananciosas em tudo que eles possam encontrar, como um cheque ao portador de apenas 34 centavos, um controle de Xbox e até mesmo 12 latas de ervilha. Parece que 11 não eram o suficiente. Eu não estou brincando. Todas essas coisas foram realmente confiscadas pela polícia. E lembre-se, o objeto é o suspeito de um crime, e não o proprietário. Eu só imagino que tipo de crime essas 12 latas de ervilha poderiam ter cometido. Se bem que eu prefiro ter algumas latas de ervilha roubadas do que, tipo assim, o meu carro, ou qualquer coisa do tipo. Mas adivinha só, a polícia de Chicago também roubou o Rolls-Royce Phantom de um homem, que era avaliado em mais de 200 mil dólares. Podem me dizer o que for, mas eu não estou convencido de qual é o crime aqui. Vai ver, o policial só queria dar uma volta num carro de luxo. Mas os policiais com certeza não ficam com esses itens. Afinal, eles foram confiscados, não é mesmo? Bom, mais ou menos. Caso a polícia vença contra o item, mais da metade dos Estados Unidos permite que os policiais vendam os objetos e fiquem com os lucros. É isso mesmo. Pessoas potencialmente inocentes estão tendo suas posses roubadas para engordar os salários dos policiais e cobrir o déficit no orçamento da corporação. Então, quanto mais eles roubam, mais eles ganham. E isso nem é o pior de tudo. Esses policiais corruptos foram pegos gastando o dinheiro das pessoas de formas muito mais alarmantes. Na delegacia de polícia do condado de Montgomery, em Maryland, eles usaram o dinheiro confiscado para comprar uma máquina de margueritas, para que eles pudessem vencer uma competição em uma feira local. Já no Texas, a delegacia do condado de Kimball foi ainda mais longe e usou o dinheiro confiscado para pagar por férias no Havaí para toda a equipe, incluindo seus cônjuges, além do juiz do distrito. Caramba! Quando você tem o juiz do seu lado, ficar com os bens confiscados é como roubar doce de criança. Literalmente.
Bom, desde que a polícia alegue que o doce estava envolvido em um crime, é claro. Mas, infelizmente, a evidência mais conclusiva sobre esse roubo generalizado da polícia pode ser vista no perfil geral das vítimas. Na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, 67% dos casos de apreensões são contra moradores negros, mesmo que eles representem apenas 43% da população da cidade. Mais do que isso, mesmo que mais de 3/4 desses casos sejam claramente equivocados, a polícia ainda fica com a maioria dos itens. E esses casos de discriminação racial não estão restritos ao estado da Pensilvânia, porque em 2007, Ron Henderson, um latino, dirigia pela rota US 59 com sua namorada Jennifer e seus 2 filhos para visitar a família em Linden, no Texas. Eles estavam com um maço de dinheiro para comprar um carro usado quando chegassem ao seu destino, só que eles nunca tiveram essa chance. Pouco antes de chegarem à pequena cidade de Tenaha, Ron foi parado por uma pequena infração de trânsito. E adivinha só, não existe qualquer evidência indicando que a infração tenha sequer ocorrido. Mas os policiais ainda revistaram o carro e acabaram encontrando dinheiro, e logo acusaram Ron de ter conseguido a soma por meios ilícitos, apesar do seu álibi totalmente legítimo. Quando eles chegaram à delegacia, a polícia deu a ele 2 opções: ser preso por lavagem de dinheiro e negligência infantil e ter que passar um tempinho na cadeia, além de correr o risco de perder a guarda das crianças, ou entregar o dinheiro para o condado de Tenaha e continuar a viagem. O nome disso é chantagem. Ron e Jennifer fizeram a única coisa possível naquele momento, e entregaram todas as economias que eles tinham trabalhado duro para conseguir. Caramba! Mas é claro que esse não foi o único caso ocorrido em Tenaha. Apenas entre os anos de 2006 e 2008, houve mais de 140 casos de apreensões nos arredores da cidadezinha. E eles não foram nada modestos. Ao todo, os policiais locais conseguiram colossais $3 milhões em dinheiro, sem contar os outros tipos de itens. E a maioria das vítimas eram negros e latinos, e todas as apreensões foram feitas dentro da lei. Para piorar, por conta das custas legais serem tão extravagantemente exorbitantes, a maioria das pessoas é forçada a simplesmente abrir mão de seu dinheiro e de seus pertences. Vergonhosamente, essa é apenas uma pequena amostra de um quadro bem maior, e que vem acontecendo por todos os Estados Unidos. Desse jeito não tem nem como defender os policiais aqui. Mas e você? O que pensa sobre esse assunto? Diz aí nos comentários abaixo. Polícia da pilantragem. Por bem ou por mal, os impostos fazem parte da vida de todos. E se você já tem idade bastante para pagar impostos, pelo menos pode tentar se conformar pensando que esse dinheiro vai ser usado em serviços públicos, que vão beneficiar você. Infelizmente, para os cidadãos da República Chechênia, uma região semi-independente da Rússia, não existe essa mesma garantia. Eles pagam impostos mensalmente, é claro, como todos nós, mas esse pagamento vai direto para um fundo público não monitorado, que é controlado pelo chefe de estado da Chechênia, chamado Ramzan Kadyrov. E digamos que ele tem alguns hábitos de compra bem questionáveis. Tipo usar o fundo público para comprar 16 motocicletas Harley-Davidson para uma gangue violenta de motociclistas, chamada The Night Wolves. Isso porque ele também é um dos membros da gangue. Parece justo. Dependendo de seus empregos, algumas pessoas pagam 10% de seus salários para esse fundo, enquanto que alguns chegam a perder até metade de seus honorários. Além disso, os oficiais chechenos sequer reconhecem que esse imposto desonesto existe. Em vez disso, eles insistem que o fundo é abastecido por doações voluntárias. Isso é tão mentiroso quanto totalmente malicioso, levando em conta que eles arrecadam colossais $864 milhões todos os anos, que é cerca de 1/3 do orçamento total da Chechênia. Mas, obviamente, isso não é tudo. Kadyrov também usou o dinheiro para dar uma festinha bem grandiosa, supostamente para celebrar a fundação da capital do país, Grozny. Como por um feliz acaso, a data coincidiu com seu aniversário de 35 anos. Mas quem diria, não é mesmo? Para celebrar o seu aniversário, quer dizer, o aniversário da cidade, Kadyrov convidou o lutador e artista Jean-Claude Van Damme e uma violinista chamada Vanessa May, que depois alegou ter recebido $500 mil para performar no evento. Mas as travessuras de Kadyrov não pararam de aumentar. Em 2005, ele pagou incríveis $2 milhões por uma sessão de luta particular com o campeão de boxe peso pesado chamado Mike Tyson. Você teria que me pagar $2 milhões para chegar perto de um ringue com Mike Tyson lá dentro. Kadyrov afirma que o fundo fornece assistência de caridade para os cidadãos mais necessitados, mas isso é puro papo furado, e não passa de uma história da carochinha para encobrir sua corrupção política e o roubo do dinheiro das pessoas, usando o fundo puramente para financiar o seu estilo de vida bem luxuoso. Ramzan Kadyrov, o senhor não vale nada. Nada! Eu vou embora daqui. Jogos de dominação. Não há nada melhor do que chegar em casa depois de um longo dia e repousar seu corpo cansado na frente de uma televisão. Mas em 2005, os moradores de New London, em Connecticut, tiveram esse pequeno prazer negado, quando o governo local chegou e tomou suas casas. Ok, eles não tomaram literalmente e levaram embora, mas é quase como se tivessem feito isso.
Veja bem, eles estavam agindo sob uma regra chamada domínio iminente. Essa é uma lei que permite aos estados tomarem propriedades privadas e convertê-las para uso público. Como é que é? É isso mesmo, e essa regra existe em diversas partes do mundo. Essencialmente, se o governo quiser construir uma nova via ou alguma instalação pública e tiver alguma casa no caminho, eles podem tomar posse dessas propriedades, derrubar as casas e construir o que eles quiserem no lugar. É sério. Tá bom, vai, pra ser justo aqui, eles supostamente têm que pagar pela propriedade se quiserem fazer isso. No entanto, no caso de New London, as coisas foram um pouquinho diferentes. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu sentença favorável para a destruição, não de uma, nem duas, mas de todo o bairro de Fort Trumbull, em New London. Isso para que a gigante farmacêutica Pfizer pudesse usar o terreno. Pera aí, uma empresa farmacêutica nem é uma instalação pública, não mesmo? Mas o governo argumentou que isso geraria novos empregos e que isso era de interesse público. Sei. Como era de se esperar, foi um rebuliço geral. Mas tudo isso foi em vão, porque o bairro inteiro foi destruído. E para piorar ainda mais as coisas, a Pfizer nem utilizou a área. Os terrenos continuam vagos e desolados até hoje. Bom, as pessoas que moravam lá conseguiram alguma compensação pelos prejuízos, mas isso é o bastante para realmente perdoar tamanho abuso de poder? O governo literalmente roubou as casas das pessoas, demoliu elas, pegou uma quantidade irrisória de dinheiro por isso e agiu como se tudo estivesse perfeitamente bem. E eles sequer fizeram algo produtivo com a terra. Mas ainda bem que toda a repercussão desse caso controverso fez com que muitos estados dos Estados Unidos enrijecessem suas leis vigentes para evitar que algo assim voltasse a acontecer. Mesmo assim, a lei de domínio iminente ainda é um problema, e casos semelhantes continuam a acontecer de tempos em tempos, ameaçando os cidadãos comuns em favor de grandes empresas. Mas eu não posso dizer que eu estou realmente surpreso com o fato do governo favorecer os negócios em detrimento das pessoas. Zero surpresa aqui. Ouro Verde. Pode ser que você não acredite, mas muitas pessoas atribuem poderes espirituais às pedras preciosas. Supostamente, a ametista tem propriedades curativas, enquanto a jade traz sorte e prosperidade. E ao que parece, o governo de Myanmar realmente deve acreditar nisso, quando se trata de jade, porque o país ganha astronômicos 31 bilhões de dólares todos os anos, minerando e vendendo essa bela pedra verde. Isso é quase metade de todo o dinheiro que o país ganha. E sendo um dos países mais pobres da Ásia, essa é uma fonte de renda vital para as pessoas. Ou pelo menos deveria ser, se os funcionários do governo não estivessem contrabandeando entre 80% e 90% da jade para fora do país, com destino à China. Explorando algumas falhas na legislação, o governo consegue se associar a empresas de mineração chinesas a fazer uma quantidade substancial de dinheiro, vendendo as gemas fora do país. Como na China a demanda é grande, eles conseguem um preço melhor. Bom, agora você deve estar pensando, caramba, isso não é a mesma coisa que roubar? Mas eu estou dizendo que sim, isso é roubar. Veja bem, como o maior patrimônio de Myanmar é vendido fora do país, ele não está sujeito ao pagamento dos impostos domésticos. Isso significa que o dinheiro que deveria ser investido na economia birmanesa para ajudar a população acaba indo para a China, e direto para os bolsos recheados dos gananciosos funcionários do governo de Myanmar. Eles até tentaram disfarçar o esquema, divulgando dados incompletos e imprecisos sobre as companhias de mineração do país. Nossa! E tudo isso enquanto os verdadeiros mineiros de jade têm que enfrentar altos índices de fatalidades devido a deslizamentos de terra e condições de trabalho e moradia precários, só para os poderosos se apossarem das pedras e afanarem seus lucros para si mesmos. Isso é o que eu chamo de injustiça. É realmente uma vergonha que esse tipo de coisa ainda aconteça nos dias de hoje. Teto de vidro. Parece que não existem limites para a criatividade dos governantes quando se trata de pensar em novos modos de roubar dinheiro das pessoas por meio dos impostos. E William III, ex-rei da Inglaterra, deve ter inventado uma das mais estranhas. Em 1690, o saldo da coroa estava ficando um pouco baixo, então ele decidiu criar um novo imposto sobre janelas. Qualquer casa com menos do que 10 janelas seria taxada em 2 shillings, ou cerca de 18 dólares nos dias de hoje, e qualquer casa com mais de 10 janelas seria taxada em 8 shillings, mais ou menos uns 71 dólares. Essa era uma ideia bastante progressista para a época. Quanto mais dinheiro a pessoa tinha, maior a casa e com mais janelas, portanto pagava uma taxa maior. Mas isso não quer dizer que as pessoas ficaram felizes com isso. Na verdade, muitos proprietários de casas começaram a recobrir suas janelas com tijolos para evitar pagar o imposto. E até hoje você pode ver algumas propriedades antigas na Inglaterra que são assim. Como se o clima do país já não fosse fechado bastante. No entanto, os trabalhadores das grandes cidades é que foram os mais atingidos pela nova lei. A classe operária vivia normalmente em grandes edifícios subdivididos em pequenos apartamentos, conhecidos como cortiços. Mas a regra ainda classificava esses grandes prédios como uma única construção. E isso fez com que aluguéis ficassem mais caros, para compensar o valor da taxa. Imagina só alugar um quarto que sequer tem uma janela, mas ter que pagar o valor integral mesmo assim.
e esse imposto foi cobrado por mais de 150 anos. De fato, isso ficou tão comum que há rumores de o ditado roubar a luz do dia tenha se originado daí. O governo estava praticamente roubando a luz do dia de dentro das casas das pessoas. Finalmente, a lei foi derrubada em 1851, mas apenas porque os médicos estavam preocupados com a saúde das pessoas. Os locatários de propriedades com pouca ventilação estavam expostos a um risco maior de contrair doenças perigosas, como a cólera e a varíola. Bom, pra mim só parece que eles só se livraram desse imposto porque em pouco tempo não teria mais ninguém para pagar. Dizem que na vida só existem duas certezas, a morte e os impostos. Mas eu não fazia ideia de que os dois eram tão ligados assim. Pedro, o grandíssimo fashionista. Quem quer que tenha transformado um país como a Rússia na superpotência que ela é nos dias de hoje, provavelmente deve ter sido um grande líder, não é? Bom, parece que sim, porque o apelido realmente pegou. Pedro o Grande foi o líder da Rússia de 1682 até 1725, e ele foi o responsável por uma considerável modernização do país. Mas acontece que alguns de seus métodos eram bem, digamos, pouco convencionais. De fato, Pedro acreditava que a chave para o sucesso da Rússia era a barba, ou nesse caso, a falta dela. Os pelos faciais eram impopulares na Europa, e Pedro queria trazer a sociedade russa para a linha de frente dos padrões da Europa Ocidental. E para isso, ele tomou algumas medidas bem extremas. É sério. Em uma de suas festas de Ano Novo, Pedro ordenou que um bufão desfilasse pela sala com uma navalha e raspasse os rostos dos nobres que estivessem usando barba. E se alguém se recusasse, o bufão tinha permissão para lhe esmurrar a cabeça. Não é o tipo de dor de cabeça que eu costumo ter depois da festa de fim de ano. Mas então, em 1705, Pedro começou efetivamente a cobrar as pessoas para que elas tivessem barba. É isso mesmo, se você fosse um homem barbado na Rússia em 1705, você seria forçado a pagar uma taxa anual para poder permanecer assim. Mas e se você se recusasse a pagar? Você meio que teria que dizer adeus à sua frondosa cabeleira facial. A polícia podia, de maneira forçosa e pública, raspar a barba de qualquer um que se recusasse a pagar o imposto. E para aqueles que concordassem em pagar, a taxa poderia chegar a 100 rublos, que era o bastante para comprar 4 casacos de renda e ouro da mais alta qualidade. Mas o lado positivo é que qualquer um que pagasse para manter a barba teria um atributo realmente impressionante para esfregar na cara de seus amigos de rostos limpos. Ok, na minha cabeça essa frase parecia bem menos estranha. Eu não estou totalmente certo de que manter a barba vale mais do que um guarda-roupa de luxo, mas muitos russos realmente estavam convencidos. Acontece que os cristãos ortodoxos da Rússia acreditavam que o homem foi feito à imagem de Deus, com barba e tudo. E, portanto, tirar a barba era considerado blasfêmia. Alguns cristãos ortodoxos, que não podiam pagar para manter a barba no rosto, até guardavam os pelos raspados, com a esperança de que eles pudessem mostrar arrependimento no pós-vida. Mas o banimento das barbas não foi o fim da remodelação fashion de Pedro. Ele também declarou guerra às roupas tradicionais russas e encorajava cidadãos a repor os longos sobretudos com jaquetas curtas, no estilo francês ou húngaro. E quando eu digo encorajava, eu quero dizer que quem fosse pego usando um casaco russo fora de moda poderia ter a parte de baixo da peça de vestuário cortada por um dos inspetores do czar. E isso sim é o que eu chamo de esquadrão da moda. Imagine se a polícia pudesse fazer essas coisas nos dias de hoje. Se bem que, levando em conta todas as apropriações maliciosas que vimos mais cedo, é mais provável que a polícia só tenha que roubar as roupas na cara dura. Pelo menos parece que existem algumas pessoas que realmente cometeram um crime contra a moda. Febre do ouro. Nós, seres humanos, somos criaturas simples. Nós vemos uma coisa brilhante. Nós gostamos da coisa brilhante. É por isso que nós amamos ouro. Mas o presidente dos Estados Unidos amava tanto o ouro que ele tornou ilegal que os cidadãos possuíssem grandes quantidades de metal e forçou que todos que tivessem reservas entregassem o ouro para o governo. Putz, será que você consegue adivinhar quem foi? Não foi o sonhonhoca Joe Biden. E se você disse Franklin Delano Roosevelt, então você acertou. Em 1933, ele assinou uma ordem executiva, que é tipo uma medida provisória que o presidente pode imputar sem precisar de qualquer aprovação. Acontece que essa nova lei, que foi nomeada Ordem Executiva 6102, proibia a posse privada de ouro. Mas por quê? Bom, os Estados Unidos estavam atrelados a um sistema monetário internacional chamado Padrão Ouro. Isso fazia com que o dólar fosse valorado de acordo com uma quantia de ouro, e supostamente deveria garantir que a moeda mantivesse seu valor. Na época, por pouco mais de 20 dólares, ou 430 na cotação atual, você poderia comprar uma onça Troy de ouro, que é pouco mais do que uma onça padrão. Sendo assim, $1 valia cerca de 1/20 de uma onça Troy de ouro. Mas para esse sistema funcionar, o governo precisava ter uma reserva de ouro como lastro. E a quantia de ouro guardado tinha que corresponder a 40% do total de dinheiro do país. E aí, tá conseguindo me entender?
Beleza. Mas acontece que no começo dos anos 1930, eles tinham um grande problema. A economia dos Estados Unidos estava debilitada por conta da quebra do mercado que aconteceu na década anterior. Então, para resolver esse problema, toneladas de moedas precisavam ser impressas. No entanto, o governo precisava de mais ouro para fazer isso. Então, é aí que entra a Ordem Executiva 6102. Em 1933, essa lei foi instituída para arrecadar todo o ouro, e o governo realmente pagou às pessoas um valor fixado pelo que foi recolhido. Mas eu não estaria te contando tudo isso se essa história tivesse viveram felizes para sempre. Uma vez que tudo foi recolhido, Roosevelt aumentou o preço do ouro para $35 por onça troy. Tecnicamente, isso fez com que o governo ficasse muito mais rico, e eles poderiam imprimir quase $15 a mais por cada onça troy de ouro que eles tivessem. No entanto, isso também tinha o seu custo. O dólar em si acabou perdendo seu valor. Os cidadãos não seriam capazes de comprar a mesma quantia de ouro de volta com o mesmo valor que eles venderam para o governo. Então o governo não apenas roubou do povo seu ouro, mas também desvalorizou a moeda. E para piorar ainda mais, essa ordem deveria supostamente durar apenas enquanto a crise perdurasse, mas não foi revogada até 1974, 41 anos mais tarde. E também não havia nada que as pessoas pudessem fazer para se proteger. Caso você se recusasse a entregar o seu pequeno tesouro brilhante, você poderia enfrentar até 10 anos de cadeia, ou uma multa de $10 mil, o que dá mais ou menos 200 mil hoje em dia. Minha nossa, isso porque eles se auto-intitulam Terra da Liberdade. Mas e você? O que acha? Esse ataque à riqueza das pessoas foi justificado? Ou o governo foi longe demais? Diz aí nos comentários abaixo. Dinheiro ou pinheiro? Ok, agora vamos voltar ainda mais no tempo e ir lá para o outro lado do Atlântico, para a Inglaterra do século XVII. Durante os anos 1600, a manutenção da Marinha Britânica estava se tornando muito cara. E não era para os bancos, e sim para as florestas. E eles precisavam controlar esse problema, antes que ele se enraizasse demais. Essa foi boa, né? Veja bem, a marinha tinha que construir navios confiáveis, e eles precisavam de um montão imenso de madeira para fazer isso. Mais especificamente, de madeira grande o bastante para fazer mastaréus, que é a parte grande dos mastros dos navios. Por conta disso, a maioria das árvores crescidas na Inglaterra já haviam sido derrubadas. Então, o governo britânico teve que começar a procurar mais longe de casa. A princípio, eles tentaram os países bálticos, mas esse era um território politicamente perigoso, já que alguns inimigos europeus também estavam vasculhando a área, atrás de árvores viáveis. E não é como se árvores gigantes fossem fáceis de serem roubadas. Digo, não dá pra simplesmente sair arrastando uma delas por aí, sem que ninguém perceba. Mas a Inglaterra tinha uma carta escondida em sua manga, suas colônias na América do Norte. Uma árvore em específica chamada pinheiro branco do Ocidente crescia por lá. E como a Inglaterra governava algumas partes da América do Norte naquela época, eles não teriam que confrontar nenhum inimigo estrangeiro inconveniente. O pinheiro branco do Ocidente era bem alto, de crescimento lento e perfeitamente reto. Os olhos dos britânicos devem ter brilhado ao ver uma árvore tão perfeita. Então, qualquer árvore viável passou a ser imediatamente marcada com a marca da coroa, que estabeleciam que elas eram propriedade do rei. Mas tinha um pequeno problema aí. O rei não possuía nenhuma delas de verdade. Elas eram de propriedade particular. Claro que os ingleses pagavam aos donos de verdade pelas árvores, mas eles estavam oferecendo um valor tão baixo que os norte-americanos começaram a vender as árvores para a França e para a Espanha para ganhar mais dinheiro. Mas os ingleses não iam engolir isso com facilidade. Ah, não mesmo. A França e a Espanha eram suas inimigas. Então, eles instituíram uma imensa multa de 100 libras para qualquer um que fosse pego fazendo isso. Isso dá mais do que $21 mil na cotação atual. Então, os norte-americanos foram forçados a entregar o que era seu por direito, por um valor totalmente irrisório. Caramba! Para nossa sorte, a construção de navios já evoluiu muito nos dias de hoje. Então você não tem que se preocupar com nenhum rei de meia tigela vindo querer tomar posse das árvores do seu jardim. Pelo menos não para construir navios. Ufa! E finalmente, depois de tudo isso, eu vou me mudar para uma pequena cabana na floresta, para viver do que a terra me der. Essa loucura de sociedade já me deu dor de cabeça demais. Mas e você? Qual desses abusos de poder dos governos você achou o pior? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.